Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa palestra hoje sobre os 7 hábitos dos estudantes aprovados. Eu sou o Alessandro Marques, criador do Coach de Concursos, e quero compartilhar com vocês hoje um pouco dos nossos conhecimentos, do trabalho que nós vemos fazendo desde 2006, onde foi o primeiro programa no Brasil a trabalhar individualmente com os nossos estudantes, preparando-os para atingir o resultado da aprovação. Lembrando que quando eu comecei esse trabalho, foi mais por verificar a dificuldade que muitos estudantes tinham em estar fazendo o que realmente dá resultado em uma preparação para concurso, ok? Então, esses 7 hábitos, eles vêm da experiência do que realmente o estudante precisa fazer para atingir o resultado. É que, como eu digo, não tem como você não ser aprovado. Se você parar para pensar, você precisa ter uma nota, você precisa tirar uma nota. A gente já sabe que nota nós precisamos tirar na maioria dos concursos. A gente sabe como que a banca vai cobrar a questão, na maioria das vezes. Então, toda preparação ela tem essa previsibilidade, e no concurso não é diferente. Ok? Então, nós vamos tratar hoje desse assunto. Obviamente, por ser uma palestra online, não vamos nos estender muito. Minha intenção é ficar entre meia hora e 40 minutos aqui com vocês. Algumas breves instruções a respeito de como funciona essa palestra. É uma palestra exatamente ao vivo. E por ser ao vivo, tem um delay, até um tempo entre quando até eu falar e vocês ouvirem, aproximadamente 1 minuto. Então, quando vocês quiserem fazer perguntas, quem quiser fazer pergunta, é só você colocar, tem um botãozinho aí no teu, que vai aparecer perto aí do teu vídeo, perto da minha imagem, quando aparecer aí os slides que nós vamos trabalhar na palestra, fazer uma pergunta. Então, quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, você digita a sua pergunta, aparece aqui para mim, e quando eu verificar que a pergunta apareceu, eu dou uma pausa no que eu estou falando e busco responder a pergunta o mais rápido possível para você, ok? Então, vamos começar a trabalhar a questão dos 7 hábitos. Quero começar com uma estatística. Uma estatística que, antes de falar, eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito de quantos por cento, vamos imaginar, quantos por cento das pessoas que vão fazer uma prova e chegam lá no dia, que estão sentadas, que pagaram para fazer uma inscrição, que se deslocaram da tua casa, do teu conforto para ir fazer uma prova, quantos por cento dessas pessoas têm chance de passar? Você já parou para pensar? Reflita aí um pouquinho. Que número vem à tua mente quando você pensa assim, poxa, será quantos por cento das pessoas que estão ali fazendo a prova realmente têm chance de passar? Pode ter vindo na sua cabeça em torno de 50%, 40%, quem sabe 20%, 10%. E eu confesso a vocês que quando eu pensei nesse número, eu realmente imaginei que seriam em torno de 10%. Eu falei, não é possível que pelo menos 10% das pessoas que vão fazer uma prova, elas têm chance de passar. Achava que era um número razoável. Você vai fazer um concurso que às vezes tem 50 mil pessoas, você ter ali 5 mil pessoas seria um número razoável. Então, eu decidi tirar isso à prova, e eu fiz a estatística dos concursos ano passado. Quantos por cento das pessoas que fizeram o concurso conseguiram tirar a nota mínima nas provas? Isso, bancas totalmente variadas, né? Diversas bancas. E o número que eu cheguei foi de que menos de 1%, é isso mesmo, menos de 1% das pessoas que estão ali fazendo a prova, elas conseguem tirar a nota mínima na prova. Pelo menos a nota mínima na prova. Nós tivemos concursos ano passado que pessoas foram aprovadas dentro do número de vagas, fazendo 47% da prova,
45% da prova. Alguns números me vêm à cabeça aqui que são de destaque. Por exemplo, no concurso para técnico do Banco Central, o primeiro colocado fez 65% da prova. Olha que interessante. Quando a gente para pensar, fala assim, não, o primeiro colocado fez 90%, o primeiro colocado fez 80%. Não, o primeiro colocado, gente, fez 65% da prova. Em outros concursos, por exemplo, o concurso TJDF, com 52% da nota total da prova, você passaria dentro do número de vagas. E é isso que é o mais interessante. E acaba com essa mistificação de que o concurso ele tem muita concorrência. Lembre-se, primeiramente, é a primeira mensagem que eu quero passar aqui para você hoje. Lembre-se que pessoas que estão realmente preparadas para fazer o concurso são muito poucas. Tá? É menos de 1% que realmente está ali concorrendo. Aí obviamente que esse menos de 1% ele está concorrendo para valer. São aquelas pessoas que têm 5 vagas, qualquer uma daquelas estão concorrendo a 5 vagas. Eu sempre comparo o concurso como uma corrida. Né? Se você pegar, por exemplo, a corrida de São Silvestre, que tem ali no início de todo ano, você tem ali 1 milhão de pessoas correndo. Só que você tem, dentro daquele 1 milhão, nem todo mundo está preparado para passar, nem todo mundo tem chance de passar, nem todo mundo tem competência de passar. Mas você tem ali na frente, lembra um grupinho que larga ali na frente, daquele 1 milhão que está correndo, são 100. Aqueles 100 que até recebe o nome de pelotão de elite, são esses 100 que têm chance de passar. Fazendo uma comparação aí com a corrida, a corrida tem 3 vagas, que são os 3 lugares ali no pódio. Qualquer um dos 100 do pelotão de elite tem condição de ficar entre primeiro, segundo e terceiro colocado. Ou seja, eles têm chance de conquistar uma das vagas. Agora o restante não tem chance nenhuma. E no concurso é a mesma coisa. Menos de 1% chega no dia da prova com chance de ficar entre as vagas, de passar realmente no concurso. E por que eles chegam no dia da prova com chance de passar? Essa é a grande questão. E eles chegam no dia da prova com chance de passar porque eles possuem, se não todos, a maioria desses 7 hábitos que nós vamos trabalhar aqui agora. Beleza? Então agora vocês vão acompanhar, ouvindo a minha voz, e acompanhar as nossas telas aí, dos nossos slides, trazendo a nossa apresentação sobre os 7 hábitos dos estudantes aprovados. Vamos lá? Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Aqui, começamos agora a falar dos nossos hábitos. Bem, o primeiro hábito, obviamente, que nós vamos falar é o hábito de focar. Definir o foco é essencial, ok? Ele é fundamental para que a gente possa ter resultados. Tá? Então, esse é o primeiro hábito. Eu sempre costumo dizer que é o primeiro passo de quem quer ser aprovado no concurso é definir o foco. Tá? Então, definir esse foco é uma questão essencial. Nós vamos ver aqui agora exatamente o que é definir esse foco. Então, o primeiro passo, a primeira escolha que a gente tem que fazer é responder a seguinte pergunta: em que nível de concurso eu vou focar? Qual o nível de concurso que eu vou focar? Eu quero fazer um concurso para nível técnico, que são a maioria dos concursos de nível médio. Eu quero fazer um concurso para analista, que são a maioria dos concursos de nível superior. Ou eu quero fazer um concurso para nível topo, que são concursos de analista e também alguns de técnico, de nível médio, que são fora da média. São aqueles concursos extremamente difíceis. Então, qual que é a diferença? Primeiramente, para você entender, dentro desses 3 níveis que a gente classifica os concursos, é que quanto mais você aumenta o nível do concurso, mais você aumenta a quantidade de matérias que tem para você estudar. Então, um concurso de nível médio, por exemplo, você vai ter ali em torno de 10 matérias para estudar.
o analista entre 10 e 15 matérias. E a maioria dos concursos de nível topo, mais de 15 matérias. Se você for ver, por exemplo, um concurso para auditor do TCU, a pessoa tem que estudar 19 matérias. Então, aí que está uma grande diferença entre esses concursos. E não só a quantidade de matérias tem a mais para você estudar quando você vai aumentando de nível, como também a quantidade de conteúdo dentro de cada matéria. Se você for avaliar, por exemplo, a matéria de administração, o técnico ele estuda ali, às vezes, 5 tópicos, uns 8 tópicos de administração. O analista já tem ali uns 15, uns 10 a 15 tópicos de administração para utilizar, estudar. E o que está estudando concurso de nível topo tem acima de 15 tópicos, 20 tópicos para estudar na matéria de administração, por exemplo. E não só a quantidade de matérias aumenta, a quantidade de conteúdo aumenta, como também a complexidade do concurso aumenta. Se você for analisar, em muitos concursos, você tem lá, assim, conhecimentos básicos, tem lá no edital, né? Conhecimentos básicos para todos os cargos. Língua portuguesa é uma delas. Se você for avaliar o conteúdo de língua portuguesa do técnico, é o mesmo conteúdo de língua portuguesa ali do analista, e é o mesmo conteúdo de língua portuguesa do nível topo. Então, esses níveis que vão fazer a prova, eles todos ali têm o mesmo conteúdo de língua portuguesa para estudar. Só que a prova de língua portuguesa é a mesma? Claro que não. Uma prova de língua portuguesa, por exemplo, de nível médio, ela tem mais focada, por exemplo, em gramática. O analista, né, e o concurso de nível topo são perguntas mais complexas. São perguntas mais focadas, por exemplo, na interpretação. E não só com relação à língua portuguesa, mas com relação a qualquer matéria que vai cair no concurso. As perguntas do analista, as perguntas do nível topo são muito mais complexas do que uma pergunta que cai para o nível médio. Então aí que é uma questão interessante para a gente pensar. Quando você foca em um concurso de nível técnico, você tem que estudar para este concurso, fazer os concursos de nível técnico. O analista foca nos concursos ali para analista. E o cara que vai estudar para o nível topo, geralmente, é aquele concurso. Vamos entender muito isso. Concurso de nível topo, quem vai estudar, por exemplo, para auditor do TCU, estuda para auditor do TCU. O cara que vai estudar para diplomata, ele estuda para diplomata. O cara que vai estudar dentro de carreira jurídica, por exemplo, a pessoa que vai estudar para magistratura, ela tem que decidir se ela vai focar em magistratura estadual ou ela vai focar em magistratura federal. É aí que nós vamos avaliar também uma segunda pergunta importante para definir o foco, é que quando eu decido que nível de concurso eu vou fazer, se é técnico, analista ou topo, eu preciso decidir qual linha de concurso eu vou seguir dentro do nível. Coloquei aqui para vocês um exemplo para técnico administrativo. Porque geralmente as pessoas, Alessandro, eu vou fazer concurso para técnico administrativo. Não quer dizer que você consegue fazer todos os concursos para técnico administrativo. Existe uma linha para você seguir. Separei 4 linhas aqui só para você ver a diferença que existe entre concursos de técnico. Né? Técnico administrativo mesmo. Se você for avaliar aqui, existe um técnico administrativo na linha de administração, ok? Que ele cobra mais matérias da área de administração. Olha quais são as específicas: arquivologia, administração geral, AFO e gestão de pessoas. Existe aquele técnico que é mais focado nos tribunais, né? Muitos tribunais, principalmente TJs. Se você for avaliar, por exemplo, o último concurso do TJDF, quais foram as matérias que caíram por técnico administrativo? Na específica, civil, processo civil, penal e processo penal. Já é totalmente diferente do técnico ali da linha de administração. Nós temos dentro dos tribunais uma linha específica, que é o técnico dos TRTs, que já cai direito do trabalho e processual do trabalho. Então, essas duas matérias são muito grandes e muito complexas. E você tem uma outra linha de técnico também,
que é o técnico bancário. Que aí já cai os conhecimentos bancários, cai técnica de vendas e cai noções de atendimento ao público. Então aí é que está que dentro do nível, se você vai fazer para nível técnico, vai fazer para nível analista, ou vai fazer para nível topo, você precisa definir qual linha de concursos você vai fazer. Bom, então lembre-se que focar é você definir uma linha, primeiro escolhendo o nível de concurso que você vai fazer, segundo, qual linha dentro do nível você vai seguir, porque não dá tempo de você estudar todas as matérias. Okay? Então, para você ficar bom na matéria, né, e muito mais do que bom, você realmente aprender a matéria, chegar na hora da prova com muita capacidade de passar, você precisa ter uma continuidade. Você precisa estudar as mesmas matérias sempre. E é óbvio que cada concurso vai ter uma variação de matérias. Por exemplo, se você pegar todos os concursos do técnico administrativo na linha de administração ali, que tem essas matérias, arquivologia, administração, AFO e gestão de pessoas, sempre vai ter uma outra matéria diferente. Vem um regimento interno, vem uma legislação específica. Então, sempre vai ter ali uma, duas, até três matérias diferentes. Só que o erro de muitas pessoas é justamente não estudar e não ficar muito bom nas matérias principais. Aí que está a grande diferença. É que você precisa chegar num nível de excelência no estudo das matérias e a gente só consegue chegar num nível de excelência não só nos estudos, mas em qualquer coisa que a gente faça na vida, se a gente tiver continuidade. Okay? Continuidade é essencial. É estudar as mesmas matérias sempre. É estudar aquelas matérias até você não estar errando mais nenhuma questão. É você estar quase gabaritando a prova. É você já estar num nível de desempenho de 80% a 90% numa prova. Essa que é a grande diferença. Ok? Então, essas duas perguntas, anote essas duas perguntas aí que são fundamentais. Eu vou até voltar aqui. Primeira pergunta que você vai responder para definir o foco. Qual nível de concurso eu vou focar? Você tem três alternativas. Técnico, alternativa B, analista, alternativa C, topo. E você só deve marcar uma alternativa e, obviamente, não deixar em branco, beleza? E aí, depois de definido isso, você passa para o segundo ponto, que é qual linha de concursos eu vou fazer. Tá? Qual linha que eu vou seguir? Poxa, se eu vou fazer carreira bancária, foca em carreira bancária. E isso, obviamente, você precisa fazer um estudo, verificar quais são os concursos que estão previstos naquela área e analisar de acordo com, obviamente, o teu tempo que você tem de preparação para você poder estar preparado para esses concursos. Ok? Muito bem. Na linha de analista, lembrando que você também precisa definir o foco. E aí eu já quero dar uma dica para aquele que está pensando em fazer um concurso de analista. Uma primeira definição que você faz, que é muito importante também, é assim, ou eu foco no analista administrativo, e cai sempre ali também as matérias, né, que são muito parecidas com esse técnico administrativo, a área administração aqui, que vem arquivologia, administração, geral e pública, AFO, gestão de pessoas, ou eu foco o analista administrativo na área específica para quem tem alguma formação específica, por exemplo, psicologia, contador, a pessoa vai focar ali na área de TI, por exemplo. Então, quando você define uma área específica, você precisa ficar focado só nela. Bom? Não faça concursos ali de analista administrativo, por exemplo, psicologia, e também um analista administrativo, área administrativa. Você vai perder tempo com relação a isso. Então, você precisa sempre analisar quais matérias você vai estudar e sempre lembra-se disso. A partir do momento que você define as matérias, você, a partir de agora, estuda somente essas matérias. E qualquer concurso que cair, que vier, né, que sair, que tenha matérias fora do que você está estudando, fora das principais matérias que você já definiu, você não faz. Não precisa fazer. Pode ter 10 mil vagas, não perca tempo com isso.
ok? Você precisa fechar uma quantidade de matérias, o estudo das matérias principais, fechar o estudo delas uma vez, duas vezes, três vezes, fechar a quantidade de vezes que for necessário para você poder ficar muito bom e passar no concurso. Ok? Muito bem. Esse é o nosso primeiro hábito, então, dos estudantes aprovados, que eles determinam um foco e seguem aquele foco até serem aprovados. Segundo hábito, então, vamos para o planejar e agir. Obviamente, quando você define ali o teu foco, agora é hora de falar assim, e aí, beleza, eu sei aonde eu quero chegar. Agora eu preciso planejar como que eu vou chegar e agir, certo? E no planejar e agir, o primeiro passo é organizar a tua vida, tá? Nós chamamos de áreas da vida. Então você tem na tua vida a tua área do financeiro, a tua área dos relacionamentos, família, trabalho, intelecto, espiritual e lazer. E o que, que acontece? Quando você decide estudar para concurso, você ganha uma nova área de brinde, ok? Que é a área do concurso. Só que, para você focar no concurso, não quer dizer que você vai dedicar todo o tempo do mundo para o concurso. Você vai dedicar muito tempo para ele. E para você incluir o concurso na tua vida, primeiro ponto, você não pode e nem precisa retirar uma área da tua vida. Okay? Às vezes, a única área que a gente acaba podendo retirar, às vezes, para pessoas que têm essa oportunidade, seria a área do trabalho. Mas o que eu digo é o seguinte, tome cuidado quando você retirar a área do trabalho da tua vida. Por quê? Porque você deve retirar a área do trabalho, mas você deve transformar o concurso no teu trabalho. Porque aquela pessoa que fica só estudando, e é engraçado falar isso, né? Você pergunta, o que você está fazendo? Ah, eu só estudo. E quando você fala assim, eu só estudo, parece que é algo muito pouco, né? Parece que é uma coisa muito simples, muito fácil de se fazer. E a gente sabe que não é. Ficar só por conta dos estudos é uma atividade e tanto. Então, quando você optar para assim, eu não vou trabalhar mais, vou parar de trabalhar para ficar estudando. Não exclua a área do trabalho. Tá? Mas, pelo contrário, transforme o concurso agora no teu trabalho. Porque o que acontece com muitas pessoas que param de trabalhar e vão estudar para o concurso? Elas viram office boy da família, não é verdade? Aí essa pessoa, como ela está só estudando, parece que ela não está fazendo nada, é ela que sempre tem que levar o cachorro no veterinário, é ela que tem que levar a vozinha no médico, ela que tem que levar o carro para revisão, tudo sobra para ela. E aí que você, que está somente estudando, você tem que, obviamente, montar o teu planejamento, mostrar para as pessoas que os horários agora você está estudando e você não pode ser interrompido nesses horários. Você precisa estudar ao máximo possível. Okay? Então, planejar a tua vida é muito importante. E aí você precisa lembrar de um outro ponto que é fundamental, que é você vai inserir a área do concurso na tua vida. Obviamente, você vai precisar fazer escolhas que são muito importantes, porque parte do teu financeiro agora vai ser dedicado, você vai precisar investir no concurso. Você vai precisar tirar tempo dos teus relacionamentos para dedicar para o concurso. Você vai precisar dedicar tempo, tirar tempo da família e dedicar para o concurso. Você vai tirar tempo da tua saúde. Às vezes você fazia academia 5 vezes na semana, agora vai fazer 3, vai fazer 2. Você vai ter que tirar tempo ali do teu trabalho, foco, tempo do intelecto. Tem gente que quer fazer concurso e quer também fazer uma pós-graduação, mestrado, um doutorado. Mas calma, uma coisa de cada vez. Ok? Então foca tudo que você puder no concurso. Né? Tempo ali do espiritual também e tempo de lazer. Então o que não dá para você fazer é você querer estudar para o concurso e querer fazer tudo na mesma quantidade na tua vida. Então isso não é ter foco. E ter esse foco de vida é fundamental. Você precisa demonstrar para você que você realmente deseja passar no concurso. Okay? Que você quer muito passar no concurso. Como que você faz isso? Colocando ele como prioridade na sua vida. Então você não precisa
tirar nenhuma área da tua vida, excluir nenhuma área da tua vida. Você não precisa fazer isso para passar no concurso. Não é ecologicamente correto. Não faz bem para você, não faz bem para as pessoas que estão à sua volta. Mas você precisa reduzir horas, ok? Eu lembro de uma aluna, numa sessão, que falou assim para mim: Alessandro, a gente sofre demais estudando para concurso, é muito desgastante. Eu até brinco, dava até, quando ela estava falando, dava até para ouvir aquela vozinha, né, de drama, aquela musiquinha de drama no fundo, né? Só que ela falou assim: eu não faço mais nada da minha vida e tudo. Eu falei: poxa, não é assim. Que eu lembro que você não estuda todos os horários da tua vida. Você estipulou determinadas horas para estudar. Mas é porque eu não consigo fazer mais nada e tudo. Então a gente começa a botar culpa no concurso. Você não pode botar culpa no concurso. Pelo contrário, o concurso é o que vai trazer muitas vantagens para a tua vida. Ele não é o responsável por nada, nenhuma escolha que você está fazendo na tua vida. O responsável é você mesmo. Então a gente tem que entender muito isso. Você precisa fazer escolhas importantes, negociar essas escolhas com quem está à tua volta, tá? Para poder focar ao máximo no concurso. Então esse planejamento de vida, gente, ele é essencial. E aí, obviamente, o segundo passo dentro do planejamento seria organizar os teus horários de estudos. Você monta uma planilha, inclusive na página do Coach de Concursos, tem os vídeos sobre como você montar o teu planejamento de estudos, está ali gratuito para você fazer. Então, o primeiro passo que eu quero ressaltar aqui nessa nossa palestra é definir quantas horas semanais, tá? Você organiza os teus horários, coloca assim na planilha que horário que você está trabalhando, deslocamento, jantar, tudo que você for fazer, e define uma quantidade de horas na semana mínimas que você vai cumprir, tá ok? Você pode, as pessoas me perguntam assim: Alessandro, eu devo estudar ou não no final de semana? Eu falo assim: olha, quem decide é você, tá? Você que decide se você quer estudar no final de semana ou não. Obviamente, é o que eu falei, busque um equilíbrio, mas não deixe de fazer um esforço, tá bom? Você vai estudar, às vezes, domingo inteiro, bota 9 horas no domingo também. Às vezes é melhor e mais produtivo você deixar um horário, talvez, para descansar. Mas se você aguenta, se não tem problema, coloca, tá? Não tem problema nenhum. Não existe uma receita. Se você for parar para pensar assim, cientificamente, é comprovado já que as pessoas que dormem 8 horas assim, por dia ajuda muito até no processo de memorização. Mas eu conheço pessoas que passaram no concurso e, por ter um tempo muito restrito, dormiam 4, 5 horas por noite. Então, o que, que acontece aí? A motivação, o esforço, a garra, a vontade, a determinação, ela supera a ciência. Então, quando você está realmente com vontade de passar, você atinge o teu resultado. Você pode ter 2 horas por noite, às vezes, de sono, porque o que importa é essa vontade. Porque tem gente que dorme 8 horas, 10 horas por dia e ainda passa o dia inteiro com sono. Muitas pessoas até me perguntam: Alessandro, deve ter algum problema? Eu falo: não é um problema. O problema está na escolha. Tá? Quando você quiser realmente passar e quiser realmente fazer algo bem feito na tua vida, o sono vai desaparecer. Mas enquanto você estiver fazendo uma preparação mais ou menos, estiver fazendo o concurso como algo que parece simples, como algo que é assim, eu não preciso me dedicar tanto, né? Tiver levando a preparação em banho-maria, aí obviamente você não consegue ter resultado e aí tudo parece de desculpas para você fazer tudo na vida menos estudar. Então lembre-se o seguinte, gente: a vida não para você estudar. Isso é fundamental. A vida não para. Você não vai parar de ter problemas, você não vai parar de adoecer, só que você precisa continuar estudando, independente de tudo que aconteça. Então, a continuidade é um processo fundamental para você atingir o resultado. Então, defina uma meta semanal de horas que você vai cumprir, custe o que custar na tua semana, tá ok? E cumpra essas horas a partir desse momento. Porque aí, obviamente, entra a questão do agir. Planejamento sem ação é igual a nada. Não adianta você planejar,
ter uma planilha linda, maravilhosa e não cumprir esse planejamento. Então, planeje, organize os teus horários, defina a quantidade de horas na semana mínima que você precisa, que você vai cumprir, custe o que custar, e a partir de agora, cumpra, custe o que custar. Certo? E lembrando, quem quiser aprender a organizar as suas horas no horário que definiu, só entrar na página do coach de concursos e assistir as videoaulas sobre como montar um planejamento de estudos. Beleza? Muito bem. Então vamos para o nosso terceiro hábito, que fala sobre avaliar os resultados. Esse hábito é muito importante também, porque as pessoas, elas geralmente descobrem que estão ruins quando? Na hora da prova. Então, você não pode fazer isso. Tá? Então, você precisa sempre estar medindo os seus resultados. Ok? Faça uma bateria de exercícios, mas só que meça. Entendeu? Coloca. Não adianta você passar o dia inteiro fazendo exercício, não saber o que errou, o que não acertou. Então, quando você faz uma bateria de exercícios, primeiro ponto, você não precisa fazer 200 exercícios de uma vez. Você, por exemplo, tem uma lista com 100 exercícios de condicional. Não faça os 100 de uma vez. Faz 20. Mede o teu resultado. Vê as questões que você errou. Vê as questões que você acertou. Vê quantos por cento você errou. E depois pegue aquelas questões que você errou e estude aquelas questões que você errou. Lembre-se que estudar não é simplesmente olhar lá, fazer a leitura do comentário. Hoje em dia é muito comum você ter muito material comentado. Você não vai simplesmente ler o comentário, você vai estudar. Fiz o comentário, vou lá para o livro, vou para a teoria, anoto no meu resumo, nas minhas anotações, uma informação a mais para poder revisar essa informação depois. Então, isso aí é fundamental. Então, lembre-se sempre, quando você tem uma lista de 100 exercícios, por exemplo, você divide, faz 20, de 20 em 20 exercícios, ok? Se o seu tempo for muito restrito, às vezes você tem uma hora para fazer isso, separe, faz de 10 em 10. Então, é muito mais produtivo você fazer 10 exercícios, avaliar quantos você acertou, pegar os que você errou e naquele exato momento você já corrigir esses exercícios do que você fazer 200 de uma vez e não aprender. Tá? Tem gente que faz 200 exercícios hoje. Amanhã vai fazer os mesmos 200 e erra as mesmas coisas. Então, a partir de agora, faça exercícios, meça o seu resultado. Sempre quando você terminar de estudar um conteúdo, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma bateria de exercícios e verificar quantos você errou, quantos você acertou, pegar aqueles que você errou e já corrigir. É o que eu sempre falo. Conteúdo que você, questão que você erra agora, você não erra nunca mais. Lembre-se que é muito raro, hoje em dia, uma banca repetir uma questão. Mas aquele conceito, ele se repete. Então, quando você erra, você vai atrás, estuda, você não erra nunca mais aquele conceito. Beleza? E o nosso quarto hábito é priorizar a qualidade, complementando até o que eu acabei de falar. Tá? Priorizar a qualidade é, primeiramente, estudar com foco em aprender o conteúdo. Tá? Não se preocupe em fechar o edital. Tá? Se você quer fechar rápido o edital, bem, o concurso já está aí, Alessandro, 2 meses, e eu estou começando do zero, então paciência. É por isso que precisa ter planejamento. É por isso que uma boa preparação ela ocorre a longo prazo e não a curto prazo. Tá? 1 ano, se você for pensar, é um tempo muito bom para você estudar para a maioria dos concursos, de técnico e analista. Um ou outro concurso de nível topo é que você vai precisar de um tempo maior do que isso. Mas, gente, mais 1 ano é muita coisa. E, obviamente, tendo tempo para estudar. Então, você precisa focar a qualidade, ok? Então, você precisa fazer muita leitura, principalmente para quem está começando. Lembre-se disso. Lembre-se que a prova é leitura. O que você faz durante a prova? Você lê e interpreta. Quando você está respondendo uma questão, você está lendo e está interpretando. Então não adianta você ficar assistindo aula à torta e à direita, né? Aula num curso, está assistindo vídeo aula, lembra que vídeo aula e aula é a mesma coisa. Você precisa fazer muita leitura, lembre-se disso. Tá? Ler uma vez, 2, 3, 4, não importa quantas vezes você precisa ler até você entender o conteúdo. Então, essa questão ela é essencial. Fazer muitas leituras, porque você precisa ganhar muito vocabulário. É muito comum quem estuda para analista administrativo ter dificuldade, por exemplo, na matéria de administração, ou na matéria de gestão de pessoas, ou na matéria
de AFO. Então, lembre-se que a tua dificuldade em qualquer matéria, não só essas, é porque você não tem vocabulário da matéria. Então, como é que você adquire vocabulário? Lendo. Assim como uma pessoa que vai precisar aprender inglês, ela vai precisar ler muito, você também, para aprender essas matérias, você precisa ler muito dessas matérias. Então, fazer muitas leituras é uma prática essencial. E não só a leitura. Não ficar só na leitura, principalmente quando você está estudando a matéria pela primeira vez, você precisa fazer resumos. Eu sempre ressalto a importância de fazer o resumo. O resumo te ajuda na concentração. O resumo, ele deixa o teu material preparado depois para você revisar, que aí você revisa o teu resumo. O resumo te ajuda muito naquela revisão antes da prova. Né? Quando você pega 2 semanas ali antes da prova, você fica só revisando as matérias. Você só consegue fazer isso, você já tem a matéria resumida, ok? Então, fazer os teus resumos, eles são essenciais. É uma ferramenta fantástica de aprendizagem, os resumos. Então, não deixe, primeiro, de estudar com foco em aprender. Segundo, fazer muitas leituras. E terceiro, fazer resumo das matérias que você está estudando. Então, sempre que você tiver dificuldade em uma matéria, force a fazer resumo. Beleza? Muito bem. E o nosso quinto hábito é aprender a aprender. Isso mesmo. Você precisa aprender a como você aprende, certo? E o que acontece? Você precisa saber ali e se conhecer melhor. Porque não existe uma fórmula mágica, tá? De aprendizagem. Cada pessoa tem um estilo diferente, cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. É lógico que são coisas que eu digo que são universais. Você ter foco, você estudar com planejamento, você estudar de forma organizada, isso aí, obviamente. Até fazer resumo. Tem gente que fala assim, Alessandro, eu passei no concurso, mas não fiz resumos. Poxa, você pode não ter feito, às vezes, escrito, mas mentalmente você estava organizando as informações. Tem gente que consegue fazer isso. Eu mesmo não consigo, eu preciso fazer no papel o resumo. Então, você precisa entender, poxa, como é que eu aprendo melhor? Eu aprendo dando aula para mim mesmo, eu aprendo fazendo uma leitura da matéria, algumas anotações já partindo para muitos exercícios, eu aprendo até explicando em voz alta como é que funciona, explicando para uma outra pessoa, eu aprendo ali, toma só cuidado que a gente fala assim para mim, eu aprendo escrevendo muito, não adianta você ficar escrevendo à torta e direita, escrever o que é essencial, aí que entra mais uma vez a ferramenta dos resumos, ok? Mas você buscar se conhecer, começa a analisar a forma como você está estudando e o que você pode melhorar. Inclusive o coach de concursos, muitas das ferramentas que nós utilizamos aqui partem da minha própria experiência como estudante de concurso. Quando eu falava assim, eu quero atingir um resultado rápido, e eu consegui felizmente passar em 6 meses no meu primeiro concurso. Eu falei assim, aprendi a fazer resumos, eu adorei, eu falei, agora eu estou aprendendo, olha que legal. Então, comece a investigar a forma como você aprende e comece a aperfeiçoar o teu método também. E aí busque ferramentas, técnicas, metodologias e vai melhorando. Tá? Vai obtendo esse autoconhecimento, vendo o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Foque em você. Tem muita gente que fica tão preocupada com a concorrência, preocupada com os outros estudantes que têm mais horas que ele de estudo, que tem mais tempo de estar estudando do que ele, que esquecem de olhar para ele. Então você precisa sempre isso. Olhe para você, tá ok? Olhe para você mesmo e veja o que você faz que funciona melhor. Isso é essencial, tá ok? Aprenda, aprender a aprender é perceber como que você está fazendo e buscar essas melhorias. Bom, e também lembrar o seguinte, não existe matéria difícil. O que existe são matérias que você ainda não aprendeu a aprender. No fim das contas, gente, toda matéria ela é igual. Tudo é um monte de conceito que você precisa aprender. Então, toda matéria é igual. Você tem mais facilidades em um, às vezes porque eu tenho mais facilidade na área de exatas. Não é porque você nasceu assim. É porque você aprendeu desde pequeno a desenvolver essa habilidade de raciocínio lógico, por exemplo. Quantitativo. Tem gente que tem mais habilidades na área de humanas. Porque você desenvolveu isso ao longo do tempo. O que não te impede de
desenvolver novas habilidades agora, novas competências e aprender novas matérias. Eu quebrei muito bloqueio, por exemplo, com relação à matemática, quando eu comecei a dar aula de matemática. E quando fiz a faculdade de matemática, eu fiz 2 anos de faculdade de matemática, e você vê que não tem nada de um bicho de 7 cabeças. É você começar a aprender a matéria. Isso é essencial, beleza? E lembre-se o que eu vou dizer aqui. A gente vai assim, Alessandro, tal matéria é chata. Não existe matéria chata. Chato é você, que não está dando uma chance para a matéria de aprender. Ok? Então, chato está sendo a sua forma de estudar aquela matéria que está sendo chata. Nenhuma matéria é chata. As matérias são neutras, é um monte de conceitos que você precisa aprender. Acontece que tem gente que aprendeu a coisa da noite para o dia. Não é assim que funciona. A aprendizagem ela tem alguns estágios e a gente precisa obedecer isso. Ok? Muito bem. Nosso próximo hábito, então, importantíssimo, assumir a responsabilidade. Então, agora me responda a seguinte pergunta. Vamos lá. Vamos até agora pegar aqui, olhando olho no olho. Vamos voltar aqui para a câmera. E aí, você até o momento já assumiu a responsabilidade de passar um concurso? De quem é essa responsabilidade? Ah, Alessandra, é minha. Ok. Então, o que é assumir responsabilidade? É exatamente fazer aquilo que for necessário para atingir o teu resultado. Você até agora assumiu essa responsabilidade? Responde para você mesmo. Você até agora está fazendo o que for necessário, o que você estiver disposto a fazer, o que for preciso para passar em um concurso? Ter essa resposta é muito importante, ok? E ela é fundamental para que a gente pare de inventar desculpas, para que a gente pare de chorar o leite derramado, para que a gente pare de ficar olhando para as nossas deficiências, para aquilo que a gente não tem, e se concentre naquilo que você tem. Se concentre naquilo que você pode dar. Ah, eu tenho 15 horas semanais de estudo, então faça o máximo nessas 15 horas. Okay? Então, assumir a responsabilidade é um processo, é uma etapa, é um hábito fundamental para você poder atingir seus resultados e ser aprovado em um concurso. Então, a partir de agora, prometa, não para mim, prometa para você, tá? E você vai assumir essa responsabilidade agora em diante, e você vai determinar uma quantidade de horas lá no planejamento, mínimas por semana para você estudar, e a partir de agora, custe o que custar, você vai cumprir essas horas. Custe o que custar e assumir a responsabilidade pelo cumprimento dessas horas. E tem gente que não assume a responsabilidade. E quem não assume a responsabilidade assume o quê? A culpa. Só que culpa, gente, não resolve nada. Não adianta você ficar se martirizando por horas que você não deu conta de estudar e tudo. Isso não adianta. Culpa é o quê? Qual a diferença entre culpa e responsabilidade? Que quando eu estou me culpando, eu estou olhando para as coisas que eu não fiz, olhando para o passado, para aquelas horas de estudo que não tem mais como eu cumprir, que já era, e fico me penalizando, né? Me chicoteando. Ah, eu devia ter feito isso. Ah, se eu tivesse estudado para tal concurso. Ah, se eu tivesse me dedicado. A culpa, né? Vem ali você ficar se lamentando. Ou botando muitas vezes culpa nos outros. Culpa em pessoas da tua família, culpa nos teus amigos, culpa no teu parceiro, culpa no curso preparatório, curso no material de estudos. Ninguém tem culpa. Agora você precisa assumir a responsabilidade de passar no concurso. O que é assumir responsabilidade? É olhar para frente, é olhar para o presente. É falar, e aí, hoje eu estou cumprindo o meu papel, eu estou cumprindo as horas de estudos que eu estabeleci para mim. Então, assuma a responsabilidade a partir de agora, evite desculpas para você não estudar e assuma essa responsabilidade, ok? Então, vamos relacionar alguns pontos aqui fundamentais para a questão do assumir a responsabilidade. Primeiro ponto é o seguinte: lembre-se que você é 100% responsável pelos seus resultados, ok? E uma frase que você vai anotar aí agora. Neste momento, você pega a caneta e você vai anotar o que nós vamos falar aqui. Anote essa frase e a partir de agora deixa ela pregada aí na frente do teu computador, onde for, porque é fundamental você
entender essa frase para começar a assumir as responsabilidades, que é o seguinte: a nota que você tira na prova é a nota que você mereceu tirar. Anotou essa frase aí? Pode anotar. A nota que você tira na prova é a nota que você mereceu tirar. Lembre-se disso, ok? Essa frase, ela é fundamental. A nota que você tira na prova é a nota que você mereceu. Pode doer, às vezes, quando a gente já fez algum concurso. Mas ela vai doer, justamente porque antes a gente não estava assumindo a responsabilidade. E agora sim. A nota, ela reflete a tua preparação. A nota, ela reflete o teu estudo. Não tem como não ser. Você tirou a nota na prova de acordo com os conhecimentos que você tinha. Ah, mas eu fiquei nervoso na prova. Ah, porque eu até tinha conhecimento, mas não consegui passar na hora da prova. Faltou treino. Faltou treinar a prova. Faltou um monte de coisas. Então a gente precisa avaliar isso. Pô, o que faltou? Por que minha nota não foi melhor? Ah, porque realmente, às vezes, simples. Não deu tempo de eu chegar no nível de conhecimento para passar naquele concurso. Fiz 50 pontos no CS. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Estudar mais para que no próximo concurso eu faça mais do que 50, quem sabe 60, quem sabe 70, ok? Então, assumir a responsabilidade é isso. É olhar para o que você fez, para o resultado que você não atingiu, saber se você não até colocou expectativa demais nesse resultado e falar assim, bom, o que eu preciso melhorar a partir de agora? Que comportamentos que eu preciso melhorar? Eu preciso ser mais disciplinado e cumprir o meu planejamento para fechar mais tópicos e chegar na prova mais bem preparado. Aí eu preciso priorizar mais a qualidade. Eu acabei fazendo uma preparação muito rápida e acabei não chegando no dia da prova com aprendido a matéria. Eu só consegui dar uma primeira lida na matéria. Então, isso é fundamental. Ok? Então, assuma a responsabilidade, é olhar o que você precisa fazer e você precisa melhorar. Combinado? Então, a partir de agora, todo resultado que você tiver, você vai olhar para ele e falar assim, o que eu preciso melhorar? Que ponto que eu preciso melhorar? Aonde que eu preciso focar mais para eu ter um melhor resultado? A falha foi no planejamento? A falha foi na qualidade do estudo? A falha foi na disciplina? Onde foi a falha? Então, a partir de agora, não preciso me lamentar. Eu falo assim, então, a partir de agora, eu vou melhorar isso. Combinado? Muito bem. Então, a responsabilidade é um compromisso que você está assumindo com você a partir de agora. Assumir a responsabilidade por cada ato que você tem. Combinado? Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Vamos lá, aqui, vamos voltar para a nossa tela. Bom, segundo passo, sétimo hábito aí, é a questão do acreditar, beleza? Isso é fundamental. Acreditar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a tela e vamos falar sobre o acreditar. Lembrando que você pode estar dando o seu feedback, tá, aí da palestra a respeito aqui no nosso, nós temos, você pode colocar aí, quero fazer uma pergunta, tá, um botãozinho, salvo engano, verde que tem aí para você clicar, que você coloca, escreve aí a tua mensagem, que nós recebemos aqui instantaneamente. Algumas pessoas já colocaram aqui, bem bacana, tá? Então, vamos mandar até alguns abraços aqui, abraços Luiz Felipe, abraços aí, bom, de Ribeiro, né, colocou aqui, né, que só está aparecendo a imagem, pode ter tido um problema aí no teu link, dá uma verificada, por favor. Se você conseguiu acessar aqui, é porque você já está tendo acesso à palestra, tá bom? E, bom, antes da gente finalizar aí com o nosso sétimo hábito, então, se quiser aproveitar agora para colocar alguma pergunta, fazer alguma observação a respeito dessa nossa palestra, coloque aí que eu já recebo instantaneamente e já respondo para você, ok? Então, vamos relembrar, enquanto para dar tempo de você até colocar alguma informação, vamos lembrar dos nossos hábitos que são fundamentais. O primeiro hábito, então, é focar
E o que é focar? Responder aquelas duas perguntas. Primeiramente, qual nível de concurso eu vou fazer? Segundo, qual dentro do nível nós vamos escolher, qual linha de concurso você vai fazer, ok? Então isso é fundamental. Segundo passo, planejar, definir quais os teus horários. Por mais que você às vezes tenha um horário flexível, tem uma carga horária na semana que você sempre consegue colocar, ok? Então isso aí é fundamental. Defina a carga horária mínima para você atingir e a tua meta semanal. E aí, o que você precisa fazer depois de planejar e agir? Nós vamos mensurar os resultados, fazer exercícios, verificar onde você está errando, aprender com os teus erros, é fundamental. Fazer isso sempre dentro de um processo, que é o nosso próximo hábito, que é a questão da qualidade. Okay? Então, estudar com muita qualidade, aprender a aprender e assumir a responsabilidade. Bom, Fabiane está perguntando aqui como trabalhar o lado emocional, o acreditar. Exatamente o nosso próximo hábito aqui, Fabiane, nós já vamos falar um pouquinho sobre o que é o acreditar. Eu até digo que a questão muito importante é a gente responder essa pergunta. O que é acreditar? Vamos responder já já, tá bom, Fabiane? Obrigado pela tua participação aí. E já aproveitando aí, como manter a motivação, né, Juliano? Um abração, Juliano, que sempre está com a gente aí. E vamos lembrar o seguinte, o que é motivação? Gente, vamos parar para pensar um pouquinho. O que é motivação? Motivação nada mais é do que você ter motivos para entrar em ação. E aí você precisa, então, responder a uma pergunta que é fundamental. Por que eu quero passar em um concurso? Ou quais são os motivos? Vamos fazer um exercício aqui agora? Vou aproveitar que o Juliano deu esse tema aí para gente, que é a questão da motivação. E até nós vamos reforçar isso aqui no nosso 7º hábito, que é o acreditar. Então, vamos fazer um exercício. Pegue rapidamente aí uma folha de papel e coloque o seguinte: motivos para passar em um concurso. Ok? Escreve aí. Motivos para passar em um concurso. E escreva 3 motivos que você tem para passar em um concurso. Bom, só que aí calma, não responde agora. Você vai colocar esses 3 motivos baseado em alguns parâmetros que eu vou te passar. Coisas que você não pode colocar, certo? Primeiro motivo que você não pode colocar: estabilidade. Tá? Estabilidade não motiva ninguém. Tá? Então você não está fazendo concurso para ter estabilidade. É um ganho que você vai ter. Tá, ok? Então não pode colocar estabilidade. Beleza? Segundo ponto, não coloque só questão financeira, coloque mais do que isso. Tá? Terceiro ponto, coloque um benefício que você vai ganhar hoje. Combinado? Então, isso aí é fundamental. Então, coloque 3 motivos que você tem para passar no concurso. 3, só 3. Tá? Se você quiser colocar 4, 5, beleza. Coloque 3, no mínimo 3. Olhando para esses motivos agora, você se sente energizado, com vontade de estudar? Não? Então é porque esses motivos não funcionou. Beleza? Então, motivação ela vem justamente disso. Poxa, que motivos que eu tenho para entrar em ação? Que motivos que eu tenho para estudar 3, 4 horas por dia? Que motivos que eu tenho para chegar em casa do trabalho, chegar do trabalho em casa cansado e mesmo assim estudar? Que motivos que eu tenho para abrir mão de eventos familiares no final de semana e estudar? Que motivos que eu tenho para abrir mão de outras coisas na vida para poder estudar? Responda essa pergunta e com certeza já vai dar um grande passo em direção aos teus objetivos. Correto? Obrigado, Daniele, também pela mensagem aqui. Né, Juliano. Concurseiro DF colocou aqui, levando a sério os estudos, qual seria o prazo razoável para conseguir uma aprovação? Bacana, ótima pergunta. Vamos pensar o seguinte, o que eu costumo colocar? Um prazo razoável para cada nível é o seguinte: 1 ano para estar preparado para um concurso de técnico, já passar, 2 anos para um concurso de analista, e se for um concurso de nível topo,
vai levar em torno de uns 3 anos. Ok? Isso aí é uma média, tá, gente? Eu não estou colocando para vocês como uma regra. Mas até para você poder planejar a tua vida, você pense assim, 1 ano para técnico, 2 anos para analista, 3 anos para um concurso de nível topo. Esse é um tempo suficiente, eu até falo assim, coloque isso como um máximo para você. Para você falar assim, 1 ano é o tempo que eu levo para ter estudado todo o edital e conseguir ter ficado muito bom nos estudos, nos conhecimentos, ok? Então, você ter essa base, até para você planejar a tua vida, tem gente que fala assim, Alessandro, eu quero um concurso de analista, mas eu preciso passar o quanto antes. Gente, quanto antes é um concurso de técnico que você tem mais opções, você tem menos matérias para estudar e as perguntas são menos complexas. Só não pense, vou fazer o de técnico porque é mais fácil. Não, de técnico é difícil, o de analista é um pouco mais difícil, e o de nível topo é um pouco mais difícil do que os outros. Então, que não existe concurso fácil, é óbvio. Mas 1 ano técnico, 2 anos analista, 3 anos técnico, é o tempo, 3 anos topo, é o tempo para você planejar a tua vida para passar, tá bom? Agradeço aqui, né? Tem mais uma pergunta aqui, qual é a sua visão atual sobre o nível dos concursos? Aparentemente está mais fácil ingressar na carreira pública? Pelo contrário, aparentemente está mais difícil, pelo seguinte motivo. Cada vez nós temos mais matérias para estudar, os concursos oferecem menos vagas, porque é óbvio, os órgãos hoje estão muito equipados, então a maioria dos concursos é mais para uma questão de reposição, né, de pessoal que está aposentando, de gente que foi para outro concurso, enfim. Então nenhum órgão hoje dificilmente faz concurso para muitas vagas. E quanto mais vagas o concurso tem, mais vai ser a concorrência, não em termos de números, mas concorrência de gente que está preparado realmente para passar. Então, os concursos, eles têm cada vez mais aumentado o seu grau de dificuldade, as bancas têm cada vez aumentado mais o seu grau de dificuldade. Só que eu quero que você olhe também com outro aspecto que é muito positivo, que é assim, hoje nós temos uma quantidade muito grande de recursos também. Se eu vou parar a pensar, nós temos uma quantidade infinita de cursos, né? Quem não pode fazer presencial pode fazer online. Então, tem muito material, gente, livro. Nossa, tem muito livro muito bom no mercado para a gente adquirir, estudar e ficar bom. Então, recursos, tem sites, exercícios. Qualquer prova que você quer fazer hoje, de qualquer concurso, tem uma série de questões para você resolver. Então, não vamos também olhar só para o aspecto negativo. O concurso está mais difícil? Tá, porque é um processo natural. Né? Porque tem muita gente estudando e ficando num nível cada vez melhor para passar. Só que tem muito recurso também. Aí que entra a questão do foco, planejamento, todos os hábitos que nós falamos até agora. Correto? Bom, segundo passo, né, vamos ver aqui, mais uma pergunta aqui da Fabiane. Esse tempo sem ter feito cursinho preparatório, só estudo em casa? Bom, eu quero fazer uma ressalva que eu sempre faço. Tá? 1 ano estudando. E o que é estudando? É estudando. Quando eu falo estudo, é estudo sozinho. Tá? Não quer dizer que é 1 ano sem fazer cursinho. Não. Porque o maior erro de muitas pessoas que fazem curso preparatório é que elas só fazem o curso preparatório. E o curso preparatório sem o estudo individual, ele não resolve nada. Tá? Então, uma videoaula, uma aula presencial que seja, lembre que tudo é aula, elas sempre são complementos, tá bom? O estudo individual, ele é essencial. Lembre-se que nós só aprendemos sozinho. Ninguém aprende, opa, deixa eu ver o meu tempo aqui, ninguém aprende com alguém ensinando. Você entende. Agora, aprender, você só consolida o seu conhecimento sozinho. Então, por isso que é fundamental o que eu falei antes, que era a questão da muita leitura e fazer resumos, porque é o estudo individual que aprova uma pessoa. Ok? Então, o curso é excelente quando a gente não tem nenhum conhecimento. Então, você tem alguém para te explicar um conceito. Quando você vai estudar, por exemplo, Lei 8666, você nunca estudou Lei 8666 na vida. Então, você pega a lei seca, você não entende nada. Então, você vai assistir uma aula, o professor te explica o que é uma licitação, como que ela funciona, para que ela serve. Então, quando você vai estudar a lei propriamente dita, um livro, já fica muito mais fácil. Então, quem entende mesmo de educação, sabe que o professor ele é um mero facilitador de aprendizagem. Mas quem aprende é o aluno sozinho.
Então, é um ano, se você está fazendo um cursinho durante um ano, está estudando durante um ano também, aí esse tempo conta, tá? Agora, só um tempo fazendo o cursinho, aí é um tempo que você pode descartar. É um ano estudando mesmo, seja com um curso ou sem um curso, tá bom, Fabiane? Vamos ver mais algumas aqui. Beleza, eu respondi sobre a questão dos níveis, só se vendo algumas perguntas. Então, né, quero até aproveitar alguns motivos que me passaram aqui para mim, foi assim, de construir um futuro melhor para a minha família. Então, aí olha que interessante, né? Construir um futuro melhor para a família envolve dar algo melhor para eles. Então, todos estão envolvidos. Então, obviamente, eles vão precisar agora tirar um tempo da tua companhia hoje para você poder futuramente oferecer um futuro melhor para eles, seja em quantidade de presença, seja também em qualidade. Então, é uma troca, gente, não é um sacrifício. Pensa assim, eu preciso dar algo hoje para ter algo no futuro. Minha família precisa dar o tempo que eu poderia estar com elas para eu poder estudar hoje, para que elas possam ter, para que nós possamos ter um futuro ainda melhor lá na frente. Beleza? O Reginaldo me pergunta, ainda vai ter concurso para o Senado para nível médio? Bem, Reginaldo, a gente tem que pensar em Senado, sempre analisando o contexto, por volta de 2016, né? Quando vai ter novamente um concurso para o Senado. Pode até ter antes, mas aqui no Coach Concurso a gente está trabalhando com a previsão para 2016, o que por um lado é muito bom, porque dá tempo para se preparar de maneira muito boa para fazer um concurso desse nível, tá bom? Obrigado, Adriana, pelo feedback aí da palestra, tá bom? Obrigado, Juliano, mais uma vez aí pela participação. E aí vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso sétimo hábito. Bom, vamos voltar aqui para a nossa tela do sétimo hábito, acreditar. Então, gente, para a gente fechar o nosso 7 hábitos dos estudantes aprovados, o que é o acreditar? Primeiro, o que não é o acreditar? Não é acreditar assim, vou ter certeza que vou passar. Bom, a gente não tem certeza se nem amanhã a gente vai estar vivo. Como é que a gente vai ter certeza se a gente vai passar no concurso? Então, acreditar, gente, não é ter certeza. Acreditar é, primeiro, pensar, né, eu sou capaz de ser aprovado no concurso. Por que eu sou capaz de ser aprovado no concurso? Poxa, porque eu estou estudando, porque eu estou estudando de forma organizada, porque eu tenho todos os outros 6 hábitos. Então, eu sou capaz de ser aprovado em um concurso. Segundo ponto que eu quero colocar aqui para você, eu mereço ser aprovado no concurso. Então, eu mereço, por quê? Bom, eu mereço porque eu estou estudando também, eu mereço porque eu estou me dedicando, porque eu estou abrindo mão de muitas coisas para poder estudar, eu mereço porque eu estou cumprindo a minha meta semanal de estudo. Então, veja que quando você está focado, tem um planejamento, então você começa a reforçar o teu lado emocional também. Então, muitas vezes nós estamos abalados emocionalmente porque não estamos fazendo o básico, tá? Isso é fundamental dizer. Então, se você não cumpre o teu planejamento, você não está estudando de maneira focada, você não está estudando com qualidade, aí a pessoa fala, eu não estou motivado. Então, aí, bom, eu estaria surpreso se você realmente estivesse motivado. É igual aquela pessoa que chega para mim e fala assim, Alessandro, eu estou estudando há 3 anos para o concurso e não passei até agora e estou desmotivado. Aí eu falo, obviamente, né? Se você estivesse motivado, que eu ia me surpreender. Então, mas o que você está fazendo que está de errado? Então, vamos melhorar. A partir do momento que você está cumprindo o teu planejamento, está batendo tua meta semanal, está aprendendo as matérias, está melhorando o teu resultado nos exercícios, você começa a ser motivado. Por quê? Porque você vê que você é capaz de passar no concurso, porque você vê que você realmente merece. Então, merecer é o quê? Eu estou dando o meu tempo, dando a minha dedicação, dando o meu empenho. Então, estou fazendo a troca necessária, assumindo a responsabilidade. E o terceiro, eu acredito que vou ser aprovado no concurso. Né? Então, o eu acredito é assim, eu vou passar no concurso. Vou passar nesse agora? Bem, aí eu não sei. É o que eu sempre falo. A gente não tem nem certeza se a gente vai ter condição de fazer a prova. Então, eu acredito cara, eu vou passar no concurso. Porque eu estou estudando, porque eu estou estudando com bom material, estou estudando com foco, estou estudando com planejamento,
estou estudando com qualidade, então eu tenho todas as condições para passar naquele concurso. Se eu vou passar ou não, gente, isso a gente só fica sabendo depois. Mas cada prova que você faz, você vai para passar. Você vai para passar porque você fez o teu dever de casa. Então, acreditar vem muito daquela questão assim, de desejar muito, que vem dos 3 motivos que eu coloquei para você listar aí. Tá bom? Então, estar avaliando essa questão assim, de acreditar nesse hábito é fundamental isso. Você sempre mentalizar. Pode mentalizar mesmo, falar para você mesmo. Olhar no espelho e falar assim, eu sou capaz de ser aprovado no concurso. Eu mereço passar no concurso. E eu acredito. Então, obviamente, quando você está cumprindo os outros 6 hábitos, o 7º hábito ele é reforçado cada vez mais, que é você construir esse tipo de pensamento, tá? Que não adianta você, tem gente que fala assim, Alessandro, eu quero passar no concurso. Querer não é poder, lembre-se disso. Fazer é poder. Então, para você ver que você realmente é capaz, você precisa estar fazendo. Está cumprindo o teu planejamento, está cumprindo as tuas horas, está batendo a tua meta. Tem até uma frase que eu sempre digo, assim, Deus ajuda quem trabalha. Então vamos trabalhar, então vamos dedicar. Vamos a partir de agora ser um novo tipo de estudante. Ser um estudante que está aprendendo focado, que está focado, um estudante que planeja, que se organiza, um estudante que está aprendendo com qualidade, que não fica fazendo concurso à torta e à direita, uma pessoa que está aprendendo com ele mesmo a cada momento e aperfeiçoando as suas formas de aprender. É um estudante que mede os seus resultados. É um estudante que, a partir de agora, assume responsabilidade e que, a partir de agora, acredita, porque é possível, sim, passar em um concurso. Na verdade, não tem como não passar. Você só não passa quando você não está fazendo o que é certo. E o que é fazer certo é esses nossos 7 hábitos aqui, ok? Eu não sou da linha que fala assim, vamos passar. Não. Eu sou da linha seguinte, todo mundo que é meu aluno aqui do coach sabe, quem bate papo com a gente, assiste as nossas palestras, sempre sabe que nós somos da linha do trabalho. Nós somos da linha do suor. Nós somos da linha da dedicação. Ok? Então, com isso, você consegue qualquer coisa na vida. Como eu até hoje conquistei todos os meus objetivos de vida, com muito suor, com muita dedicação, com muito sacrifício, com muita responsabilidade, a gente pode, qualquer um de nós, dependendo de onde você veio, dependendo qual bagagem você tem, e é o que eu falo, eu não quero saber do teu passado. Eu não quero saber se até hoje você foi um bom aluno. Eu quero saber se a partir de hoje você vai ser um bom aluno. Eu quero saber se a partir de hoje você vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar para valer. Eu quero saber se a partir de hoje você vai bater a tua meta semanal de estudos. É isso, essa é a nossa filosofia aqui do Coach de Concurso. É isso que eu pretendi passar para vocês aqui nessa palestra. Tá? Para esses 7 hábitos não são nenhuma mágica, não são nenhuma técnica milagrosa. Esses 7 hábitos vêm de uma escolha de vida importante. Não é uma escolha de estudar para um concurso. É uma escolha de passar em um concurso. É a escolha de ser o melhor. Essa é a filosofia. Então, a partir de agora, não é acreditar do nada. É acreditar com base no que você está fazendo. Beleza? Então, pessoal, que vocês possam, a partir de hoje, fazer parte desse tipo de estudante que está obtendo sucesso no concurso. Então, vamos lembrar dos hábitos. Primeiro hábito, definir o foco. Segundo hábito, planejar e agir. Terceiro hábito, avaliar os seus resultados. Quarto hábito, priorizar a qualidade e não a quantidade. Não importa horas de estudo, o que importa é a qualidade do estudo. Quinto hábito, aprender a aprender, se aperfeiçoar. Sexto hábito, assumir a responsabilidade. E o 7º hábito, a partir de hoje, acreditar. Beleza? Com esses 7 hábitos, você com certeza se tornará um estudante de alto rendimento, ok? Porque passar no concurso depende única e exclusivamente de você. Então, agradeço
a todo mundo aí. Obrigado, Fabiane, pelos feedbacks. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que participaram aí, fazendo perguntas, instigando, tá ok? Quem quiser acompanhar a gente, acompanhar o nosso trabalho, então, entre lá na página do Facebook, onde sempre a gente está colocando alguns artigos, divulgando os eventos gratuitos que a gente sempre está fazendo, tá ok? Lembrar que recentemente, daqui uns dias, nós vamos fazer um evento bem bacana para quem está estudando aí para delegado. Então, fique atento às nossas mensagens aí, tá ok? E acompanhe lá na página do Facebook, é Facebook/Coach de Concursos, e no nosso site também, que é o coachdeconcursos.com.br, tá? Quem quiser informações sobre o acompanhamento, é só entrar em contato pelo e-mail coach@coachdeconcursos.com.br ou pelo telefone, ok? Entra, você pode agendar uma apresentação, que é um bate-papo comigo ou com algum dos nossos outros coaches, para estar conversando, trocando uma ideia com a gente, colocando qual é a tua meta, para a gente conhecer melhor, saber o que a gente pode te ajudar, para a gente poder explicar melhor como que funciona o coach de concursos, que é uma preparação, lembrando, 100% personalizada, é uma preparação com muito pé no chão. Então, o que eu sempre digo, quem quer ter muito trabalho, pode fazer o coach concurso, porque nós estamos aqui justamente para dar muito trabalho para vocês, tá bom? Então, obrigado, pessoal, pela participação, obrigado a todos, e vamos fazer parte, a partir de hoje, dos estudantes que chegam no dia da prova com chances de passar. Muito sucesso para vocês, tá? Qualquer dúvida que você tiver depois, tem o nosso contato, fique à vontade para entrar em contato conosco. Muito sucesso, até a próxima, excelentes estudos e muito trabalho. Até mais.